Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Aqui, Eduardo, Teacher Eduardo, para mais uma aula de inglês. Desta aula ela é voltada a algo como se fosse muito útil para uma pessoa que queira viajar para países estrangeiros, onde a língua pode ser a materna, pode ser a segunda língua, é o inglês, e ali eles conseguem se comunicar dentro de restaurantes, fast food, lugares onde normalmente a língua universal é muito usada, que é o inglês, tá? Restaurantes, fast food, lanchonetes, bares, né, os famosos pubs, muito comum lá. Vamos lá, pessoal, galera, quero conversar com vocês aqui agora, tá? A gente vai falar o Restaurant Dialogue, que seria Ordering Food in English, ou seja, pedir comidas em inglês. Ok, no geral aí a gente vai falar um pouco de comida japonesa, a gente vai falar um pouquinho de restaurantes como barbecue, né, que seria restaurantes com churrasqueira, com churrasco, mas eu não vou entrar em muito termos, tá? Porque o que eu passo aqui sempre, eu gravei a última vez uma aula que fala sobre diálogo no aeroporto, tá? Ali eu busquei, fiz a pesquisa, estudei, busquei bases, tá? Porque é muito útil usar expressões, vocabulário e frases nos aeroportos, não muito diferente desse trabalho que eu fiz aqui agora, né? Dessa aula, e eu quero apresentar para vocês aí, pedindo comida em inglês com pesquisas atuais e pesquisas que a gente normalmente encontra em países como os Estados Unidos, na Inglaterra, ali na Europa, outros países que a língua inglesa é convencionada. Então, eu espero que ajude vocês. Tá bom? Vamos lá, maravilha. Vamos dar sequência. Restaurant vocabulary, ou seja, vocabulário do restaurante. Pessoas, people, tá? As pessoas que fazem parte do contexto do diálogo ali dentro do restaurante. Nós temos garçom, garçonete, atendente, que seria mais neutro, né, homem ou mulher, cliente, cozinheiro ou cozinheira, o chefe de cozinha, e também o gerente. Tá? Vamos lá por partes aqui. Primeiro, garçom. Repeat after me. Você que está lendo aí, pessoal, está vendo, assistindo, ouvindo este vídeo, repita depois de mim, ok? Garçom. Waiter. Waiter. Essa pronúncia americana, né? Porque eu estudo bastante o inglês americano, mas se você estiver no Reino Unido, por exemplo, você vai ouvir waiter, waiter. É muito comum, tá? Garçonete, agora no sexo feminino, tá? Waitress, waitress, ok? Garçonete. Atendente, aqui pode ser tanto garçom, garçonete, funcionário do restaurante, é o atendente que está ali. Eles estão servindo, então a expressão é o server, server, ok? Seria atendente, é o atendente em geral, beleza? Cliente, como eu falo cliente em inglês, eu tenho duas formas de falar cliente em inglês: customer ou guest. Mas, Eduardo, guest é convidado, não é cliente. Pessoal, uma pessoa que vai até um restaurante pode ser um convidado também de outras pessoas. Ou não, vamos generalizar isso aqui. Uma pessoa que vai no restaurante, ela é convidada por, sei lá, talvez um merchan, uma propaganda que ouviu falar do restaurante, do próprio restaurante convidando ela para estar ali comendo da comida, comendo ali da iguaria ali, tudo que está sendo oferecido. Então é um convidado também. Pode ser chamado de guest. Guest, ok? Customer, já é mais geral. E guest, também convidado ou cliente. Beleza? Cozinheiro ou chefe de cozinha. Chef. Chef. Ok? Pode ser cozinheiro, cozinheira, chefe de cozinha. Ok? Não tem outra expressão, outro léxico que é usado para cozinheiro ou cozinheira. Os dois se encaixam como chef. Ok?
Gerente. Manager. Repeat after me. Manager. Manager. Ok? Gerente. O gerente ali do restaurante. Vamos lá, vamos dar sequência. Situation. Customer arrives at a restaurant. Ok? Como funciona isso aqui, pessoal? O cliente está chegando no restaurante. É uma situação. Vamos ver como que vai ser o desfecho deste diálogo, tá? Dessa situação. Diálogo 1. Ok? Coloquei 2 diálogos aqui, tá? 1 e 2. Um é numa churrascaria e o outro é num restaurante japonês, tá? Vai ser bem legal. Vamos lá. Waiter. Good evening. Welcome to our restaurant. Customer. Good evening. Table 41, please. Ou seja, o que aconteceu aqui? O garçom, ele fala, na verdade, ele inicia uma conversa com uma saudação. Good evening. Para quem acompanha os meus vídeos no canal sabe que... nos canais não, no canal, né? De inglês só tem um canal. Good evening está associado ao que, pessoal? Tardezinha ali, aproximadamente umas 6h10, 6h30 da noite, tá? E o good evening é como se fosse uma boa noite ou uma boa tardezinha, né? Na tradução literal. E como funciona isso, pessoal? Good evening é na entrada, tá? Quando você chega a algum lugar. Você chega num lugar, você não pode falar good night, porque good night é saída, é despedida. E a chegada, a saudação de chegada é good evening, que seria boa noite também. Beleza? Welcome to our restaurant. Ou seja, bem-vindo ou bem-vinda ao nosso restaurante. Falando para o customer, cliente ou o cliente ou a cliente, nesse sentido, beleza? Vamos lá. Aí o cliente fala, good evening, a table for one, please. Boa noite, uma mesa para uma pessoa, né? Para um, por favor, please. Ok? A table for one, please. Aí o próprio garçom, ele fala, certainly, please follow me. Ok? Essa expressão follow me, ela é famosa em filmes, séries da Netflix ali, falam bastante sobre isso. Eu lembro que eu vi essa expressão no The Chosen, né? Ali do diretor Dallas Jenkins. Ele fala sobre a história de Jesus Cristo nessa série. E Jesus, quando ele chega para os discípulos dele, ele diz, follow me, ou seja, siga-me. Ok? Então, se encaixando aqui, waiter, ele fala para o cliente ou para a cliente, que eu não especifiquei se é uma mulher, mas ele fala, siga-me. Certamente, por favor, siga-me. É essa a tradução no literal. Vamos lá. Então, o próprio garçom, neste momento aqui, ele chega e fala, here is the menu. Ou seja, aqui está o menu. Can I get you something to drink? Ou seja, eu posso trazer alguma bebida, ok? É assim que se expressa em inglês quando você, por exemplo, se for para os Estados Unidos e trabalhar no restaurante, você deve falar dessa forma. Can I get you something to drink? Ou seja, eu posso trazer uma bebida, né, para você, nesse sentido? Beleza. Aí no caso, o cliente fala, yes, I'd like a glass of water, please. Sim, eu gostaria de um copo d'água, por favor. Waiter, are you ready to order? Aqui, ó. To order. Ou seja, seria mais um pedido, né? Ready, ready. Você está pronto, né? Ou inicia o verbo to be. Are you ready? Você está pronto ou você está pronta para o feminino? Are you ready to order? Ou seja, você está pronta para pedir? É o seu pedido? Tá tudo certinho aí? Enfim, vamos lá. O customer, ele diz, yes, I would like to grilled chicken. Ok? Ou seja, ele quer um frango grelhado. Tá? Grilled é um grelhado, frango grelhado, né? No caso, grilled chicken. Beleza? Vamos lá, pessoal. Então, nós temos aí waiter dizendo, would you like rice or fries with that?
Ou seja, você gostaria de arroz ou fritas? Com isso que seria o quê? Com o frango grelhado, tá? Grated chicken. Que é, no caso aí, o customer responde, né? O cliente responde. Would you like fries, please? Eu gostaria de fritas. Ou fries, para quem não sabe. Fries, ele vem de French fries, que seria batata frita. French, de francês. Tem uma história aí por trás, né? Dos americanos, soldados americanos, da Guerra Mundial, tal, que estavam na Bélgica e eles experimentaram pela primeira vez, né, a batata frita lá, e eles acharam que eram os franceses que criaram o French fries, mas eram os bélgicos que estavam ali, que fez essa criação. Pelos belgas falarem francês, que era a segunda língua deles, eles acharam que eram os franceses. Eles, wow, delicious this French fries, né? As fritas francesas, mas não eram franceses, eram os belgas. Beleza? Porque na Bélgica se fala francês também. Galera, vamos lá. O foco não é esse, o foco aqui agora é o restaurante. Eu só queria dar um respaldo aí para vocês. Vamos lá, pessoal. Continua o diálogo aqui no restaurante, tá? Aí tem o waiter, que seria o próprio garçom. Ele fala, anything else? Ou seja, alguma coisa a mais. Aí o cliente fala, yes, a green salad. Ok? Essa pronúncia aqui, ó, de verde, salada verde, seria green. A green salad. Ok? Uma salada. Uma salada verde. Podemos traduzir assim também, literal. Waiter, great choice. I will bring you order. Ou seja, ótima escolha. Eu vou trazer o seu pedido, tá? Vocês notaram que eu falei all. Nossa, o que é isso, Eduardo? All. All é a contração de I will, tá? Então, no caso aqui, o próprio garçom ele fala, great choice. I will bring your order. Ou seja, esse I will eu contraí, falei I'll bring your order, né? É costume eu começar a ler as coisas e fazer as contrações. É importante que vocês um dia também, assim, quem está iniciando vai ter esse mesmo hábito, tá, pessoal? De fazer as contrações, porque isso te dá um time legal na comunicação e uma naturalidade maior no speaking, beleza? Waiter, here is your food. Enjoy your meal. Ou seja, aqui está a sua comida, a sua refeição. Na verdade, food é comida. Refeição é meal. Ele fala os dois aqui, né? Here is your food. Aqui está a sua comida. Enjoy your meal. Tenha prazer. Deixa eu ver uma palavra no português que se encaixa com enjoy. Podemos dizer bon appetit, né? Bom apetite com a sua refeição, tá? Enjoy your meal seria isso. Tenha desfrute, é uma palavra legal aqui, ó. Desfrute da sua refeição, tá? Nesse sentido. Aí o próprio cliente, ele fala, thank you very much. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Aí novamente volta para o garçom, né? O garçom pergunta, can I get you anything else? Ou seja, será que eu posso ajudar ou tem mais alguma coisa que você deseja que eu faça? Alguma coisa que o senhor deseja nesse sentido? Aí o próprio cliente fala, no, thank you, just the bill, please. Ok? Aí, nesse caso que nós temos aqui, o próprio customer corresponde, fala, não, obrigado, apenas a conta, por favor. Tá? Bill, pessoal, bill é muito usual no Reino Unido, the United Kingdom, ok? Por quê? Ali na Inglaterra, na Europa em geral, se usa para falar conta no restaurante, bill, ok? Bill, bill please. Agora nos Estados Unidos é check, check, check please. Se fosse essa conversa na churrascaria dos Estados Unidos, seria assim, ó. No, thank you. Just the check, please. Ok? Essa diferença. Estados Unidos, check. Reino Unido, Inglaterra, tudo
aqueles países ali da Europa, bill, ok? Não se esqueça disso, beleza? Vamos lá. Waiter, here is your bill. Aqui está a sua conta. E para finalizar, o cliente fala, thank you, have a nice day. Finalizou, galera. Acabou a conversa aqui, ó. Teve o diálogo. Se vocês absorveram tudo que eu falei aqui, essas explicações, tenho certeza que no momento que vocês estiverem ali no restaurante, no exterior, tendo contato com nativos da língua, no caso, o customer seria você. No caso, waiter, waitress, waiters, eles vão usar esse vocabulário, tá? Próximo a esse vocabulário, não muito diferente disso, aqui é a base, tá? Isso aqui é a essência para você saber se comunicar, tá? Você precisa ter o domínio disso para que você consiga entender eles e eles te entenderem também quando você fazer o pedido, the order, to order, ok? Beleza, galera? Vamos lá. Lugar e objetos, place and objects. Restaurant, table, chair, menu, bill, check, napkin, plate, cup, glass, fork, knife, spoon, chopsticks, ok? Então, tudo que eu falei aqui, restaurante, mesa, cadeira, cardápio, conta, guardanapo, prato, xícara, copo, garfo, faca, colher e hashi. Pessoal, o que eu falo para vocês nesse momento, ó, pega isso aqui, dá uma pausada no vídeo agora, se você está assistindo pelo YouTube, pausa, tá? Pausa. Se você estiver no celular, dá aquele print do seu celular. Ou se você estiver no notebook, no computador ali pessoal, faz aí talvez um print também, né? Eu não sei como que está aí para você, mas quando eu faço no meu notebook, eu aperto a tecla FN, a do Windows, e o Insert Print Sec. Na verdade, Print Screen, né? Seria para tirar aí o print da tela. Faça isso, tá? Isso aqui é vocabulário, importante, importante demais, tá? Para que você estude, memorize as palavras, faça sentido para vocês aí na hora da comunicação, beleza? Vamos lá. Dialogue 2, agora é no restaurante japonês, galera. Isso aqui é muito legal, muito bacana. Vamos lá. At a Japanese restaurant. Waiter, good evening. Welcome to Sakura Japanese Restaurant. How many people? Customer, good evening. Just one, please. É a mesma estrutura do último diálogo, tá? Ele falou, boa noite. Aí fala, bem-vindo ao Sakura. Na verdade, o restaurante japonês Sakura. Essa seria a tradução em português, né? Porque os adjetivos vêm primeiro do que o substantivo. Então, eu tenho que começar lá do final. Restaurant, depois Japanese, Sakura. Aí fica restaurante japonês, Sakura, tá? How many people? Quantas pessoas? Aí o cliente fala, good evening, just one please. Igual a última pessoa do último diálogo, né? O último customer, ok? Waiter, right this way, please. Certo, o caminho é esse. Por favor. Aqui não usou o follow me, né? Como no diálogo. É uma outra forma de você chamar a atenção da pessoa. Se você estiver trabalhando ali no restaurante, tá? Você pode falar dessa forma também. Right this way, please. Tipo, venha comigo. Siga, o caminho é esse, tá? Para levar a pessoa até a mesa ali, a table, chair, etc. Ok? Here is the menu. Aqui está o menu. A estrutura é bem parecida do último diálogo. O customer agradece. Thank you. Thank you. Ok? Não fala duas vezes, fala uma vez, tá? Thank you. A waiter, would like something to drink? Sempre a mesma estrutura, pessoal. Não muda. Restaurante japonês, churrascaria, tudo a mesma estrutura. Não muda a base, tá? Você gostaria de alguma coisa para beber? Would you like something to drink? Aí o customer responde. Misturou por inglês. Aí o customer responde. Ele fala, yes, I'd like green tea, please. Eduardo, mas o que é I'd like? É a mesma estrutura do último. I would like, tá? Esse I seria
we, apóstrofo D, o apóstrofo D, ele tem essa ideia de would like, tá abreviando, tá contraindo, tá? Então, para ter uma naturalidade maior na fala, I'd like. I'd like. Não I would like. Como se fosse sem contração. Vamos lá. Yes, I'd like green tea. Please. Quem sabe o que é tea? Green a gente sabe que é verde. Tea, diferente de coffee, é chá. Chá, galera. E, no caso aqui, o próprio cliente japonês, porque é muito comum lá no Japão, nesses países orientais, eles tomarem chá verde, chá gelado, de manhã, no café da manhã, à tarde, à noite, diferente daqui. É bem saudável, né? É bem legal. Vamos lá. Yes, I'd like green tea, please. Sim, eu gostaria de um chá verde, por favor. A waiter responde, né? No caso, o próprio garçom. Ele fala, sure, are you ready to order? Claro, você está pronto, né? Tá preparado aí para pedir? Na verdade, é a mesma estrutura do diálogo, não muda nada. Vamos lá, nada de novidade. A customer, yes, I'd like sushi and salmon sashimi, please. Ou seja, sim, eu gostaria de sushi e salmão sashimi, por favor. Ó, vamos trabalhar um pouquinho na pronúncia de salmão. Não é salmão que fala em inglês. É salmon. Salmon. Ok? Esse mon ele se torna um man de homem. Ok? De homem em inglês seria man. Então se pronuncia yes, I'd like sushi and salmon sashimi, please. Sim, eu gostaria de sushi e salmão sashimi, por favor. Vamos lá. Great choice. No caso, o próprio garçom fala: would you like white rice with that? Ou seja, ótima escolha, mesma estrutura. Você gostaria de arroz branco com isso, né? No caso, com o salmão, o sashimi e o sushi? Aí o próprio cliente japonês, ele fala, yes, please. Eles gostam, né? Bastante de arroz branco aí com os peixes crus, né? Vamos lá. Aí o próprio waiter, ele pergunta, alguma coisa a mais? Anything else? Alguma coisa a mais? Então o customer responde, no, that all. Ok? Ou você pode dizer, that's it. Né? Uma outra expressão também, que aqui não está. That all. Não, isso é tudo. Thank you. Ok? Obrigado. Waiter, perfect. Your order will be ready soon. Perfeito. O seu pedido será pronto logo. Ok? O soon. Nós temos aqui, ó. Opa, deixa eu voltar. Aqui, ó. Ready soon. Soon é logo, em breve. Tá? E will be seria verbo to be no futuro. Né? Nós temos will be. Estará pronto logo. Beleza? Perfect. Your order will be ready soon. After meal. Ou seja, after the meal. Ou seja, depois da refeição. O que acontece depois aí? Vamos lá. How was your meal? Como estava a sua refeição? Como foi sua refeição? Estava boa, né? Aquela perguntinha do próprio garçom para ter um feedback aí, né? Se foi bem servido, se a comida estava boa, nutritiva, gostosa, saborosa e etc. Beleza? Aí o próprio cliente responde: It was delicious. Thank you. Isso estava uma delícia. Obrigado. Obrigado. Aí o próprio garçom, ele fala: You're welcome. Would you like the bill? A mesma coisa, tá? Esse restaurante, pessoal, ele não está no Japão, tá? Esse restaurante está na Europa, beleza? Possivelmente, eu citei alguns minutos atrás falando que era um cliente japonês. Obviamente,
se um cliente, um viajante, né, ele vai até a Europa, ele vai querer comer comida natural do seu país. Ele vai comer japonês, beleza, pessoal? Vai comer um japa. Uma comida japonesa. Expressão estranha, né? Comer um japa. Mas é muito falado aqui no Brasil também, tá? Vamos lá. Galera, customer, yes, please. O cliente japonês, ele fala, sim, por favor. Ele pede a conta, né? Na verdade, o waiter, ele fala, you're welcome. Eu não expliquei isso aqui para vocês, né? Quando alguém fala para você, thank you, thank you, thank you very much, você pode responder, you're welcome. Que significa o quê, pessoal? You're welcome significa de nada. Por nada. Tudo jóia, tranquilo. Aí ele fala, você gostaria, would you like the bill da conta, beleza? Aí o próprio customer responde, yes, please. Então tem essa parte aqui, ó, here you are, have a nice evening, tá? Eu já falei isso no diálogo com o aeroporto, falei sobre essa ideia de here you are. Isso é associado ao quê, pessoal? A uma ideia de aqui está. Só que o you não é um lance mesmo assim, sabe, de it is, aqui está, né? Está mais associado ao pronome de tratamento, você, né? Você está. Aqui você está, fica estranho na tradução no literal, palavra por palavra. Então, não se confundam, tá? Here you are, aqui está. Não tente ler no inglês palavra por palavra. Tente pegar a expressão completa. Aprenda a expressão completa. Tá? Por exemplo, se for estudar phrasal verbs, não dá para traduzir palavra por palavra e tentar entender o que está falando ali naquelas expressões, porque o phrasal verb só funciona com entendendo a expressão por completo, né, que seria mais de uma palavra. Então, esse sentido do inglês, isso tem muito no inglês, tá? Então, here you are não é algo se fosse traduzido no literal, aqui você está, mas aqui está. Só isso, tá? Entendam por completo, a expressão por completo e não palavra por palavra. Beleza? Have a nice evening, obviamente. Né? Nós temos aí, tem uma ótima tardezinha, uma ótima noite. Eu usaria aqui outra expressão. Não usaria have a nice evening, eu usaria have a nice night. Eu estou despedindo da pessoa, né? Mas eu encontrei essa expressão nova também, se encaixa como tenha uma boa noite, tenha uma noite legal, tenha uma noite bacana, beleza? Thank you, you too. Aí no caso aí, eu tenho aí um finalizando com obrigado e você também. Né? Ele fala para o garçom waiter, né? Você também tenha uma noite legal, uma noite tranquila, uma boa noite. Beleza? Vamos lá. Verbos e expressões úteis. Useful expressions, ou seja, to order, pedir, to choose, escolher, to eat, comer, to drink, beber, I'd like, eu gostaria, ou I would like. Can I have, posso pedir, né? Legal isso aqui também. Are you ready to order? Já pode fazer o pedido? Anything else? Mais alguma coisa? Enjoy your meal. Bon appetit. Eu falei isso. Bom apetite, beleza, pessoal? The bill, please. A conta, por favor. Ou the check, please. Seria nos Estados Unidos. Beleza? Vamos lá. Acabou. Galera, deixa eu voltar aqui. Vou falar com vocês rapidinho aqui, ó. É isso aí. Eu espero que vocês consigam absorver o máximo possível desse conteúdo. Que dê tudo certo, que vocês entendam o que eu estou falando aqui. Tá? É bem superficial isso aqui, não é algo muito profundo, especificado aí para alguns tipos de restaurantes, com muito vocabulário. Mas é a base, galera. Mas a base, o meu canal no YouTube é básico assim. Né? Eu não me aprofundo a um inglês mais upper, intermediário, advanced. Porque, assim, pessoal, eu acho que a gente tem que aprender a falar inglês. Dominar o básico para depois, né? Ter aí avançar para novos lugares, novos horizontes. Dá para abranger tudo, falar de tudo em um canal só do YouTube, porque o inglês, segundo Oxford Dictionary,
tem 200 mil palavras faladas diariamente em todos os países convencionados da língua, tá? Que convenciona a língua aí como língua materna ou segunda língua. Então, pessoal, galera, é muita palavra, né? Muito conhecimento, é muita coisa. Não fique desesperado quando você ver assistir um filme, por exemplo, em inglês, com algumas palavras que você fala, nossa, eu vou ler isso aqui, cara, mas eu não estou conseguindo entender nada que eles estão falando. Não se desespere, não fique desapontado com o seu curso de inglês, o seu professor da escola tradicional de inglês. Comigo, não se frustre comigo, que não é isso, pessoal. O inglês ele é vasto, o inglês tem abrangência, muita coisa. Então é importante que você estude o que você queira fazer primeiro. Eu quero fazer uma viagem? Vou estudar vocabulário de aeroporto. Eu quero fazer um intercâmbio e para poder aprimorar o inglês, estude restaurantes, estude o país, a cultura do país, as palavras mais usadas, essas coisas especificamente. Isso é importante. Beleza, galera? Maravilha? Espero poder ter ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo aí no YouTube. Está o meu Instagram. Só me chamar lá, a gente conversa, bate um papo, tá? Do idioma aí, em relação à língua. E a gente, relacionado à língua, né? Palavra certa. E é isso aí, a gente vai se aprofundar e crescer nessa habilidade para um segundo idioma, a língua universal, que é o inglês. Bye bye, see you soon.